E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Vocês estão bem? Isso aqui vai ser uma espécie de revisão de propriedade para vocês. Já tem a primeira parte aí que foi gravada pelo Renan. Eu sou o tutor Rodrigo e vou mostrar para vocês o resto das propriedades do Boldrini aqui, que são as propriedades chatíssimas que tem. Então vamos lá. Primeiro, o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas iguais é zero. Como assim? Se você tem, por exemplo, essa matriz aqui, e você tem essa coluna e essa coluna, perceba que elas são iguais, ó, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Quando elas são iguais, essas duas linhas, essas duas colunas nesse caso, o determinante vai ser zero. Por quê? Porque quando a gente tem isso aqui, vocês concordam que num determinante eu posso somar uma coluna com a outra, ou uma linha com a outra? O que acontece se eu somar essa coluna daqui com a negativa dessa daqui? Eu vou receber zero, zero, zero. E tem outra propriedade que diz que se todos os elementos de uma linha ou coluna forem nulos, o determinante da nossa matriz vai ser igual a zero. Então o que a gente pode entender? Toda vez que você tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, você vai poder zerar uma delas e por isso vai poder aplicar a primeira propriedade. Com isso, a gente tem que meio que essa aqui é uma consequência da um. Essa propriedade aqui é uma consequência da propriedade um, ok? Então, eu podia ter feito um caso mais geral, mas para elucidar para vocês, eu achei que isso aqui seria melhor. Então vamos lá. É, Vixe, Maria. Outra coisa que a gente tem aqui vai ser essa daqui. Essa propriedade aqui, muita gente fica confusa do que está acontecendo aqui, mas o que é? A gente não tem a propriedade que diz o seguinte aqui, ó, um pouquinho mais pro lado. A gente não tem assim, sei lá, A, B, C, D, mais E, F, G, H. Eu não vou somar termo a termo, vai ficar A mais E, B mais F, C mais G, D mais H. Não é isso que acontece? Essa propriedade aqui, ela está dizendo que a gente não pode fazer isso. Basicamente é isso que ela está dizendo. Por quê? O determinante não é a mesma coisa que matriz. Isso é diferente de eu fazer isso aqui. A, B, C, D mais E, F, G, H, ok? E isso aqui seria basicamente A mais E, B mais F, C mais G, D mais H. Você não pode pegar um determinante, isso aqui é um determinante, certo? Você não pode pegar um determinante, pegar os dois determinantes que você tem e somar termo a termo. Não é assim que determinante funciona, até porque determinante é um número. Isso aqui é uma matriz, são duas coisas diferentes. Então, essa propriedade aqui de matrizes não pode ser aplicada a determinantes. É basicamente isso que a gente diz com essa regra. Como a gente demonstra ela? Vamos lá. A gente tem uma linha qualquer aqui do nosso determinante que é dada por isso aqui, ó. Essa linha basicamente é uma linha que você tem uma soma de termos, ó, B1 mais C1, B2 mais C2 e assim por diante. E aí, isso aqui é o determinante de uma matriz A que a gente está falando aqui, qualquer matriz A que seja. Então, o que a gente pode inferir? Bom, a gente não tem o Laplace, a gente pode aplicar Laplace em uma linha e tirar o determinante, não é? Como isso aqui é um determinante, a gente pode aplicar o Laplace nessa linha I aqui. Então vamos fazer exatamente isso. Para calcular esse determinante que ele deu da matriz A gente vai fazer o quê? Vai aplicar Laplace nessa linha e quando a gente aplica vai ficar o quê? O primeiro termo vezes o det de AI1. É... Pô, gente, desculpa aí, eu acabei confundindo aqui. Vezes o... Vezes menos um elevado a I mais um vezes menos um elevado a I mais 2 e assim por diante. Vocês sabem, né? Basicamente, acabei errando aqui, era para ser delta de I1, fiz errado. Mas bom, a gente basicamente vai fazer isso, né? Isso aqui é o delta de I1 de novo, isso aqui é o delta de I2 e assim sucessivamente. Ah, Então, basicamente, a gente vai ter isso daí, certo? E o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse delta aqui. Minha nossa senhora. A gente pode pegar esse delta aqui e a gente pode trazer ele para dentro. Distribuir, fazer distributiva. B1 vezes det A1 e assim por diante. Com todos os termos do nosso determinante de Laplace. Se a gente organizar todo mundo,
a gente consegue chegar nessas duas expressões de B I1 vezes det de A1, que seria o delta de I1, delta de I2, a gente vai organizando termo a termo, ok? O delta de IN. E aqui a gente tem a mesma coisa acontecendo com C. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que, olha, isso aqui nada mais é do que como se eu estivesse fazendo a linha I, aqui ó, como se eu estivesse fazendo a linha I da minha matriz a minha matriz A. E aqui é como se eu estivesse fazendo a minha linha B da minha matriz A também. Então, basicamente, se a gente voltar à regra de Laplace, ao invés da gente fazer daqui, para cá, se a gente voltar à regra, ou seja, sair daqui e vir para cá, a gente percebe que basicamente é a soma dos determinantes. Então, se você tem um determinante que tem uma soma em uma linha, você pode separar essa soma em dois determinantes diferentes. Essa é a propriedade, ok? Vamos para a próxima. Então, seguinte. O determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Como que a gente pode provar isso? Primeiro, vamos pegar uma matriz qualquer aqui. Essa matriz que eu vou chamar de matriz A. E nessa matriz, eu vou tirar o determinante dela, ok? Então, vamos lá. Tirando o determinante dessa matriz, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui e a gente pode fazer o quê? Uma operação elementar. A gente pode, sei lá, vou dar só um exemplo prático aqui. Pegar uma linha N qualquer, a última linha. E aí essa linha N eu vou somar com a primeira multiplicada por uma constante. A gente já fez isso várias vezes durante aqui o primeiro módulo. Bom, basicamente vai ficar isso aqui, né? Eu vou pegar a primeira e somar na última. Só que, vocês lembram da propriedade anterior? Na nossa propriedade anterior, quando a gente tem uma soma, a gente pode separar em dois determinantes diferentes. Então, essa soma daqui, eu posso separar em dois determinantes diferentes, aplicando a propriedade 6. Então, vamos lá. Se eu pegar e colocar dois determinantes diferentes, eu vou ter o meu AN1 e do outro lado eu vou ter o meu KA11. O que eu posso fazer? Como isso é um determinante, como eu tenho essa matriz, eu posso colocar o meu K para fora. É uma propriedade lá de matrizes. Colocando o meu K para fora, a gente percebe uma coisa bem interessante, olha só. A nossa última linha é igual à nossa primeira linha. E o que a gente acabou de demonstrar? A gente demonstrou que o determinante de uma matriz com duas linhas iguais é zero. Então, a gente tem aqui o determinante ó, de uma matriz que a primeira e a última linha são iguais. Então, isso aqui tudo, na verdade, é zero. Logo, sobra para a gente só essa daqui. E essa nada mais é do que a nossa matriz A, ou seja, o det de A. Beleza? Essa propriedade é mais tranquila de entender, bem fácil. Então, vamos lá. Próxima propriedade. Det de A vezes det de B, det de A vezes B é igual a det de A vezes det de B. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente prova isso. O outro tutor, o Renan, mostrou como é que prova essa propriedade aqui, basicamente. Então, eu só vou dar um exemplo prático. Basicamente, vocês podem notar o seguinte. Se eu tenho uma matriz A e B, eu posso multiplicar elas. Multiplicando elas, eu recebo essa matriz daqui. E se eu calcular o det aqui, fazer assim e assim, eu vou ter basicamente isso daqui. Eu posso ir botando em evidência aqui, vai ficar 28 menos 27, que é 1. E então eu tenho 2 vezes 2, basicamente. Eu fiz aqui uma manipulação meio meia boca, meio que provar, porque o det de A aqui, ó, se vocês verem, é 4 menos 6, que é menos 2. E o det de B, ó, também é menos 2. Então, o que a gente percebe? A gente percebe aqui, nessa questão, o seguinte. Menos 2 vezes menos 2 é a mesma coisa que det de A vezes det de B nesse caso. Mas essa não é a prova correta. A prova correta o tutor Renan fez. É só para vocês perceberem que realmente, se eu tenho uma matriz e multiplico elas duas, eu posso separar em dois determinantes diferentes. Então, det de A vezes B é igual ao det de A vezes o det de B. Vocês vão ver isso com o Renan, se já não viram, então tudo tranquilo. Vamos para a próxima. Um teorema. Sistemas associados a matrizes linha equivalentes são equivalentes. O que isso quer dizer? O que é uma matriz elementar primeiro? Muitos de vocês provavelmente não vão saber o que é uma matriz elementar.
Matriz elementar são matrizes que são operações da matriz identidade. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, 1, 1, 0, 0. Ela é uma matriz identidade, não é? Se eu permutar essas linhas aqui, eu fizer linha 1 troca com linha 2, o que eu vou receber? Eu vou receber essa daqui, 0, 1, 1, 0, certo? Isso aqui é a minha matriz elementar, ou seja, uma matriz que eu peguei os meus termos, tá vendo? E eu troquei de lugar. Fiz uma operação na minha matriz identidade. Isso é uma matriz elementar. Pegar a minha matriz identidade e fazer propriedades. Pode ser multiplicar a linha por constante, pode ser fazer a linha mais outra linha com a constante, qualquer coisa assim desse tipo. Vai ser uma matriz elementar, ok? E o que esse teorema quer dizer? Sistemas associados a matrizes linha equivalentes são equivalentes significa que se você tem dois sistemas e esses sistemas originaram de operações elementares, no final eles são iguais. Como assim? A gente fez muito resolver sistema por escalonamento, né? Que é transformar na forma escada, que é você ter aqui 1, e aí aqui você tem o B1, B2, B3, todo aquele processo que vocês sabem como faz, certo? O que ele quer dizer? Eu tenho meu primeiro sistema, que é esse A1, X1, dado por essa matriz N vezes X igual a B, ok? E eu tenho essa N' vezes X igual a B'. Esses sistemas são iguais, a gente sabe disso, porque a gente fez milhares de vezes. A solução desse sistema é a mesma solução desse sistema. O que esse teorema está dizendo para a gente? Ele está dizendo que existe um processo para a gente provar isso. Que processo seria esse? Primeiro, vamos fazer a forma ampliada. A forma ampliada da minha matriz A vai ser esse cara aqui. E a minha forma ampliada da minha matriz A', que seria do meu sistema 2, ó. Esse aqui é do meu sistema 2 e esse aqui é do meu sistema 1. A forma ampliada deles vai me dar o quê? Isso daqui. 1, B1', Bn', e aqui B1, Bn, A1, ANN. São matriz linhas equivalentes. O que são matriz linhas equivalentes? São matrizes que, por operações, elementares, se tornam a mesma matriz. Então eu peguei essa matriz A aqui, fiz várias operações elementares, e aí com isso eu cheguei nessa matriz aqui. Então elas são matrizes linha equivalente, elas são a mesma matriz, só que uma transformada na outra. O que a gente pode escrever então? Meu Deus do céu, o que é isso? O que a gente pode escrever então? A gente pode escrever o seguinte. A gente pode escrever que a matriz A é várias matrizes elementares multiplicadas pela minha matriz original. Como assim? Eu tenho matrizes elementares. Uma vai fazer multiplicar por uma constante, a outra vai permutar uma linha com a outra vai fazendo vários processos. Isso aqui é uma matriz elementar, vezes outra matriz elementar, vezes outra matriz elementar, e assim até várias matrizes elementares. Ou seja, eu estou pegando várias matrizes de identidades, fazendo processos nela e transformando elas na minha matriz A'. Aquele processo que a gente vive fazendo de permutar linha, de resolver sistema, é isso que essa matriz M representa. Uma matriz de todas aquelas operações, de trocar de linha, de fazer tudo, basicamente. Então o que a gente pode dizer? Lembra que lá em cima eu disse que essa matriz aqui é a N e essa aqui é a minha N'? O que a gente pode dizer? A gente já viu várias vezes. A minha matriz não ampliada, minha matriz dos coeficientes, vezes a das incógnitas, é igual à minha matriz dos termos independentes. Então, eu posso dizer que n vezes x vai ser igual a b, certo? E n' vezes x também vai ser igual a b', igual a gente tinha visto. B' sendo aquela matriz de b1' até bn', ok? Então vamos lá. Para que a gente precisa saber disso? Bom, eu sei de uma coisa, vocês já viram isso várias vezes, a gente fez isso na lista de exercícios, que é o quê? Se eu tenho a minha matriz ampliada, A11, A1n, AN1, ANN, se eu tenho essa matriz ampliada e eu faço vários processos até ela chegar na minha matriz da forma escada, o que a gente pode fazer também? Uma coisa muito legal. Se você perceber, mesmo que ela esteja na forma ampliada, ó, A1, A1n, AN1,
ANN. Mesmo que ela esteja na forma ampliada, os processos que eu vou fazer, as operações elementares que eu vou fazer são as mesmas. Então, o processo que eu uso para sair disso e chegar nisso é o mesmo que eu vou usar para sair disso e chegar nisso. Blá, blá, blá. B1', Pn'. Então, o que a gente pode dizer? Onde eu quero chegar com isso? Bom, se o mesmo processo que eu uso com a matriz dos coeficientes pode ser aplicado na matriz ampliada, e a gente já viu que a nossa matriz ampliada usa esses processos elementares para chegar nessa matriz, o que a gente pode concluir? Que se eu pegar esse coeficiente m, que transforma a minha matriz ampliada na nova matriz na forma escada, eu posso pegar o mesmo coeficiente m e multiplicar pela minha matriz dos coeficientes. Por quê? Porque se eu multiplicar pela matriz dos coeficientes essa m, eu vou receber quem? N'. Afinal de contas, o mesmo processo que eu uso para transformar a minha matriz ampliada, eu posso usar para transformar só dos coeficientes. E o mesmo processo que eu usei para transformar a minha matriz ampliada, eu posso usar para transformar só os meus termos lineares, ok? Então, basicamente, a gente chega nessa conclusão. Vamos multiplicar pela esquerda m por todo mundo. Multiplicando, a gente pode usar as regras de matrizes para fazer o agrupamento de mn. Mn vai dar n' e mb vai dar b'. Logo, n'(x) é igual a b'. Esqueci aqui. Então, se vocês verem, isso aqui só é igual a isso aqui. Então, essa condição implica que dois sistemas, um na forma escada e o outro na forma original, vão ser iguais, ok? É isso que essa regra me diz. Sistema 1 e 2 são equivalentes. Então, a propriedade diz que sistemas associados à matriz linha equivalente, ou seja, sistemas que um é transformação do outro, são equivalentes, são iguais, ok? Pelo processo de operações elementares. Vamos para a última propriedade. Isso, última propriedade. Essa daqui. Se F é uma matriz elementar e A uma matriz qualquer da mesma ordem que E, então o det de E vezes A é igual ao det de E vezes o det de A. Essa aqui vai ser bem interessante, porque o que acontece? Bom, a gente sabe que se eu quiser fazer isso aqui, eu tenho a matriz A, B, C, D, ok? Igual a. Se eu quero permutar essas duas linhas, eu quero permutar a linha 1 com a linha 2, o que eu posso fazer? Bom, eu permuto as duas de um jeito simples e fica CD, AB, certo? Isso aqui é um processo simples. Mas o que a gente descobriu que a gente poderia fazer agora? A gente descobriu que eu tenho uma matriz elementar. Essa matriz elementar é qual? Ela é minha 0, 1, 1, 0, certo? Que ela faz o quê? Ela permuta. Ela permuta as minhas linhas, ok? Com essa matriz aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar E vezes A, e isso vai dar pra gente esse mesmo cara. CDAB. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Bom, a gente sabe que multiplicar a matriz A pela minha matriz elementar vai fazer o mesmo processo que uma permutação faria. Então, vamos lá. Vamos supor, então, em um dos primeiros casos, que eu estou simulando uma permutação. Eu vou pegar a minha linha 1 e vou trocar com uma linha qualquer aqui. AI1, A e N, por exemplo. Uma linha aqui no meio, qualquer. Quando eu pegar essa matriz elementar e trocar a minha primeira linha com uma linha qualquer I aqui, o que a gente vai receber? A gente basicamente vai receber o det da minha matriz A original, só que no lugar do primeiro termo aqui, como vocês podem ver, eu permutei a minha linha I com a minha linha 1. Então agora elas trocaram de lugar. Eu estou com a linha A1N aqui no primeiro termo, e aqui no meio da matriz eu tenho a minha primeira linha. O que a gente pode fazer então? Uma coisa bem interessante. A gente não viu uma propriedade de que se você faz uma linha I permutada com uma linha K, a gente viu que isso implica na negação do det da matriz A. Então, se eu tenho um det de A, a operação elementar de trocar linhas inverte o sinal do meu determinante. Como eu troquei por aquela operação elementar, duas linhas de lugar, o que vai acontecer? O meu determinante vai inverter o sinal. Então, eu fico com menos det de A.
ok? Tá bom, mas a gente já sabe disso. O determinante da matriz identidade, independente da ordem dela, pode ser n por n, qualquer coisa que for, o det dela é sempre igual a 1. Mas a gente sabe que se a gente permutar uma linha dessas aqui, se a gente fizer um linha 1 trocar com linha k, se a gente permutar uma linha, o determinante vai inverter. Essa é a regra que a gente sabe. Se o determinante da minha matriz de identidade é sempre 1, quando eu trocar de lugar as linhas, o que eu vou receber? O determinante igual a menos 1. Então, esse menos 1 que está aqui, na verdade, ele é... A gente pode escrever ele aqui como menos 1 vezes o det de A. Esse menos 1 nada mais é do que o quê? A minha matriz elementar. A matriz elementar que a gente usou aqui em cima era uma matriz de permutação. E qual que é o det dessa matriz? É igual a menos 1, porque permutar uma linha inverte o det. E como é a matriz identidade, o det vira menos 1. Então agora o que a gente tem? Eu posso pegar esse menos e transformar ele no det de E, de forma que eu tenho det de E vezes det de A, ok? Então, essa propriedade implica implicitamente na multiplicação das matrizes, na propriedade que a gente viu. Essa propriedade daqui, ó, essa propriedade aqui, propriedade 8, nada mais é do que um exagero dessa propriedade daqui. Vocês viram isso provavelmente com o Renan. Eu dei uma olhada lá na videoaula que ele gravou. E, bom, basicamente é isso que vocês têm que saber, ok? Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Valeu.